Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso café com fé, com muita alegria e satisfação no coração. Hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 15, 16 e 17, e também o livro de Atos, capítulo 14. Antes quero trazer para vocês uma pergunta que fizeram para mim e que me alegrou muito poder responder. Quando me perguntaram assim, por que devo ler a Bíblia se eu não acredito nela? Obviamente, quando me perguntaram, eu perguntei, qual parte você acredita menos? Ele disse, todas. Eu falei assim, mas qual a parte que fez você duvidar mais? Ele, todas. Eu falei assim, mas qual a parte que você lembra? Eu não lembro de nada. Eu falei assim, então como é que você não acredita no que você não lembra? Você tem que ler a Bíblia para você conhecer e então você poder contrapor e dizer o que você acredita e o que você não acredita. Você não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você não acredita que as pessoas viviam 967 anos no início do mundo? Você não acredita que um Criador criou todas as coisas com o poder da sua palavra? Mas para você não acreditar em algo, você tem que conhecer aquele algo para então você poder dizer, não acredito. Então assim, por que devemos ler a Bíblia? Para que possamos escolher no que acreditar. Você tem que ler a Bíblia para que você possa decidir, mas decidir conscientemente se você vai ou não acreditar no que ela diz. Temos que ler a Bíblia porque nós vamos começar a entender e acreditar se Deus criou todas as coisas, se Ele realmente, mesmo sendo Deus, deixou a sua forma de Deus, tomando a forma de um homem, fazendo-se mortal, entregando a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós. É por isso que temos que ler a Bíblia, para nos dar a oportunidade de acreditar ou não acreditar naquilo que está escrito. Alguém pode dizer assim, eu não acredito porque a Bíblia tem várias contradições. E isso, inclusive, salvo me engano, teve em um filme onde o camarada falava justamente isso. Marcos falavam isso, Mateus falava aquilo, Lucas falava isso e João falava aquilo. Mas é justamente o fato de pessoas diferentes falarem de forma um pouco diferente, mas a mesma coisa, que torna ela tão real, tão verdadeira, tão merecedora de veracidade. Então, leia a Bíblia. Se você, depois de terminar de ler a Bíblia, preferir continuar não acreditando nela, maravilha. Agora, não adianta dizer que não acredita numa coisa que você não conhece. Porque se você não conhece, você não acredita e nem pode duvidar. Beleza? Então vamos fazer a nossa oração para iniciar o nosso devocional de hoje, domingão, tá? Domingo, dia 6 de abril de 2025. Vamos lá? Santo Deus eterno. Pai, eu quero te apresentar agora cada uma das pessoas que estão participando conosco desse devocional. Pedir ao Senhor que nos ajude a crer, nos faça entender que tudo aquilo que nós lemos aqui não vem apenas entrar no nosso conhecimento como se fosse mais uma área da ciência que nós ouvimos falar e daqui a pouco vamos esquecer, igual a aritmética, igual a maior parte das coisas da matéria de química, de física, de matemática, de português. Aprendemos e muitas vezes nos esquecemos. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e trazer uma transformação em nossas vidas. Possamos conhecer a Tua palavra e através dela conhecer a Ti na plenitude da Tua graça. Eu te agradeço por nos dar a chance de ler e de meditar na Tua palavra. Que assim o Senhor nos abra a mente para que tenhamos conhecimento e discernimento de tudo que lemos e ouvimos em nome de Jesus. Amém? Vamos partir para a nossa leitura? Então vamos lá, estamos no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como seus guardas de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia alguma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia qual a tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia, sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda, quem me dera ser juiz. Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia, ao contrário, tomava-a pela mão e a beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei para pedir justiça, e desse modo ele ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor.
Enquanto eu estava em Jesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia das suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros do rei que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos os que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Eu nem sei para onde vamos. Volte e leve contigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei onde for o meu senhor, o rei, seja para eu viver ou para eu morrer. Davi respondeu: muito bem, então venha conosco. E Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam, o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também o acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: preste atenção. Você deve voltar à cidade com seu filho Aimaas e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, faz que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro do seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio e eles enviarão seus filhos Aimaas e Jonatas para me contar o que se passa. Assim, Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Capítulo 16. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera.
Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Os jumentos são para a sua família, ó rei, montar, e o pão e as frutas de verão são para os seus servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto do seu senhor Saul? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: Ficou em Jerusalém, pois ele disse: Hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: Nesse caso dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor o rei sempre se agrade de mim. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido! Gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Por que este cão morto amaldiçoou meu senhor, o rei? Dê a ordem, e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: Quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: O meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenha sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e os seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra eles. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! É assim que você me mostra lealdade? Ou melhor, é assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi? Perguntou Absalão. Por que não está com ele? Uzai respondeu. Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro do seu pai, agora serei o seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: O que devo fazer agora? Aitofel respondeu: Tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível existir reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Capítulo 17. Vamos lá. Aitofel disse a Absalão: Permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, e assim todos os seus soldados fugirão, e então matarei apenas o rei, e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: Tragam Uzai o arquita. Vejamos qual é a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere?
Uzai respondeu a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No entanto, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente, ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, alguns dos nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanharam. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximos, até que não reste uma pedra sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que os acompanham morrerão. Jonatas e Aimaas haviam ficado em En-Rogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhe trouxesse a mensagem que deveriam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz que viu En-Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivesse ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: estiveram aqui, mas atravessaram um riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Maanaim, e a essa altura Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e seu exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois eles disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. E agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 14. Vamos lá? Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram.
tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios a envenenarem a mente deles e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o seu nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se!" O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: "Os deuses vieram até nós e em forma de homens." Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: "Amigos, por que vocês estão fazendo isto? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que vocês abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas ele nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre." Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecessem sacrifícios. Então alguns judeus chegaram da Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele já estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha. Pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. Permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Queridos, a minha filha passou de joelhos para não ser vista. Ainda bem que já tinha terminado a leitura. Eu quase não consigo ler aqui. Ela passando de joelhos para não aparecer no vídeo. Mas enfim, nós terminamos o nosso devocional de hoje. Ai, que divertido. Fecha lá. Não, Judé, para com isso. Ai, desculpa, irmãos. Ela não queria atrapalhar e passou de joelhos. Bom, se você chegou até aqui esses 25 minutos de vídeo, deixa o seu like, tá bom? Não sei se você tá no YouTube ou no TikTok.
foi o YouTube, é um joinha. Se for no TikTok, é um coraçãozinho. Compartilha esse vídeo, tá bom? E comenta. Cheguei aqui concluído com sucesso. Você chegou a esses 25 minutos, coloca concluído com sucesso e coloca aí algum conselho para minha filha. Ai, ai, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.